Olá, tudo bem? Chegamos ao nosso quarto vídeo, a nossa quarta dica dos 4 pilares importantíssimos aí. Claro que a hipertrofia tem muito mais coisa. Lembra que no curso são 40 vídeos onde que eu vou trazer muito mais coisa, muito mais detalhe para vocês, explicando cada ponto, a escolha de exercícios, exercícios monoarticulares, multiarticulares, como periodizar, organizar, quantas séries, repetições, o que causa, intervalos de treinamento, cadência, tudo explicado de maneira didática para você. Nesse quarto e último vídeo, eu vou te convidar a entender a respeito do cálculo de volume, carga e intensidade de treinamento. Esse cálculo, ele é fundamental para entender a progressividade do treinamento. Então, eu quero te convidar para chegar agora na minha sala de aula, no meu quadro branco, e eu vou te explicar ponto a ponto como fazer o cálculo de trabalho total no treinamento de musculação. Isso vai ser fundamental para que você entenda como organizar os treinamentos e a progressividade de treinamento. Então, vem comigo na sala de aula que eu vou te explicar. Então, me teletransportei aqui para a sala de aula, como havia prometido para vocês, dentro do centro de treinamento. Nós estávamos conversando sobre algumas coisas relacionadas ao trabalho total. Como é que nós calculamos o trabalho total na musculação, no treinamento com pesos. Alguns chamam de treinamento de força, treinamento resistido e assim por diante. Mas nós vamos falar aqui sobre uma coisa extremamente importante. É como nós quantificamos o trabalho que o organismo do nosso aluno sofre, do nosso atleta sofre, quando aplicamos o treinamento de musculação, treinamento com pesos. Então nós vamos identificar alguns pontos importantes. O primeiro ponto a respeito disso é que o treinamento, quando calculado dessa forma, ele vai gerar um número. E esse número, ele tem um valor, ele tem uma unidade de quantificação. Quando nós calculamos o trabalho total, nós estamos calculando a quilagem, a tonelagem total que cada um dos músculos trabalhados está sofrendo, está tendo lá. Nós vimos nos vídeos anteriores a respeito de cadência, tempo de tensão, e tudo isso foi muito importante para que nós chegássemos a esse ponto. Todos esses fatores, como cadência, como tempo de tensão, como a realização de movimentos, de trabalhos com mais ou menos amplitude, vão estar influenciando diretamente o cálculo de trabalho total. Então, nesse momento, a gente vai entender que a unidade de trabalho é a unidade de quilogramas. Nós vamos estar trabalhando com quilogramas. Para que nós possamos fazer isso, a gente precisa anotar alguns pontos importantes, algumas informações interessantes. Para calcular o trabalho total, eu vou botar aqui no quadro a primeira situação, a primeira coisa que nós temos que quantificar. A primeira coisa que nós vamos quantificar é o número de exercícios. Quantos exercícios nós vamos colocar para cada agrupamento muscular? Bom, isso existe algumas regrinhas, algumas informações a respeito disso. Se eu estou com um aluno iniciante, intermediário, avançado, muito avançado, eu vou determinar um número de exercícios para aquela musculatura. Então esse vai ser a primeira coisa, o primeiro ponto que a gente vai entender. Eu vou determinar um número de exercícios e eu vou anotar esses exercícios para cada agrupamento muscular. É importante que no decorrer dos treinamentos, o número de exercícios também se repita, porque se ele não se repetir, por exemplo, faço para peitorais num dia 4 exercícios, em outro dia eu faço 2 exercícios. Se eu não compensar isso de outras formas, se eu não compensar isso com outros elementos de volume, eu vou ter uma queda do trabalho total. Mas logo logo você vai entender isso de maneira mais clara. Então o primeiro elemento, número de exercícios. Qual seria o segundo elemento? É muito fácil. O segundo elemento é o número de séries. Então vamos colocar aqui, ó, número de séries. Número de séries. Séries. Perfeito. Então eu vou ter número de exercícios e também tem o número de séries que eu vou dar para cada treinamento, para cada agrupamento muscular.
É muito importante que o número de séries também esteja equalizado entre os agonistas e os antagonistas. Isso é bem importante. Muitas vezes, alguns desequilíbrios musculares acontecem porque o sujeito faz 4 exercícios para peitorais, faz 4 séries para cada exercício para peitorais, mas quando ele vai para costas, ele faz 4 exercícios, mas faz 3 séries em alguns desses exercícios. Então você tem um desequilíbrio de trabalho entre agonista e antagonista, mas isso é para outros vídeos, não é para agora. Vamos entender o cálculo. Agora nós chegamos em séries, qual é o próximo ponto? O próximo ponto são repetições. Vamos colocar no quadro. Repetições. Número de repetições. Número de repetições também vai ser um elemento que vai alterar o tempo de tensão, o tempo que a carga vai ficar em contato com a musculatura propriamente dita. Qual é o próximo elemento? O próximo elemento vai chamar aquilo que nós já vimos, que é a cadência. Então nós vamos ter que dizer uma cadência de realização desses exercícios aqui que o sujeito vai fazer. Vamos botar um exemplo aqui, né? Vamos botar cadência. Cadência, que você entendeu que a cadência é a velocidade de execução, e eu já vou emendar o próximo elemento. O próximo elemento, ele é amplitude, mas a amplitude ela vai ser máxima. Vamos trabalhar sempre com amplitude máxima articular, isso vai facilitar o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Você deve estar se perguntando, mas o intervalo, lembra do nosso vídeo de dica do intervalo? Intervalo é o tempo suficiente para que o sujeito consiga restabelecer as vias energéticas musculares para realizar o mesmo trabalho anterior, ou seja, o mesmo número de repetições com a carga programada. Ele não pode perder nem número de repetições e nem ter que diminuir a carga lá. Senão são elementos que diminuem o trabalho, exatamente. Então nós temos aqui todos esses elementos, mais o valor da carga de cada um desses exercícios, cada um dessas séries, cada uma dessas repetições. Então nós vamos pegar para cada um deles mais a carga. Esses são os elementos que eu preciso captar, que eu preciso estar atento na hora de realizar a questão do cálculo de trabalho total. Então eu vou anotar esses valores todos para fazer esse meu cálculo. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Então fica aqui, vamos dar uma olhadinha, vou dar um exemplo para vocês a respeito disso. Vamos supor que o sujeito fez num treinamento padrão 3 exercícios. 3 exercícios de 3 séries cada um. Então eu tenho 3 exercícios, vou botar o asterisco lá da multiplicação, multiplicado por 3 séries. Então 3 exercícios vezes 3 séries. Quantas repetições ele fez em cada série? Vou botar o asterisco da multiplicação e ele fez 10 repetições. 10 repetições de cada um desses 3 exercícios, 3 séries, 10 repetições. A cadência ela foi uma cadência padrão. Nós não mudamos. Nós escolhemos aqui 10-10. Ficou tranquilo, 10-10. 1 segundo para descer, para subir, 1 segundo para descer, ou 1 segundo para empurrar, 1 segundo para retornar o movimento. Então nós já temos isso que você já viu cadência aqui nos vídeos de dica. Legal. E vamos dizer que ele fez cada um desses exercícios, vamos botar o asterisco de multiplicação, com 100 kg. 100 kg. Então esse é o nosso cálculo de trabalho. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 10, 90. Então nós temos 90 vezes 100. Isso vai nos dar um valor de quilagem total de 9 toneladas. 9 toneladas sendo levantadas nesse treino aqui, que é um treino, obviamente, é uma suposição, a gente só simplesmente está entendendo essas questões. Então esse treino aqui gerou 9 toneladas de trabalho. Agora, se eu for periodizar esse tipo de trabalho,
periodizar usando esse tipo de técnica, eu tenho um número para saber o quanto que o sujeito trabalhou no dia 1, quanto que ele trabalhou no dia 2, quanto que ele trabalhou no dia 3, mas esse tipo de coisa, essas periodizações, eu só te conto dentro do curso de hipertrofia, que são mais de 40 vídeos que nem esses aqui, com técnica, com prática, com a parte científica, como se fosse realmente uma sala de aula. Então, aproveita essa promoção, clica no botãozinho aqui embaixo, já faz a tua inscrição e aproveita esse curso, que é um curso excelente. Mais de 1000 treinadores no Brasil já fizeram esse curso e aplicam essas técnicas nos seus alunos. O que acontece? Maior resultado, maior aderência, maiores ganhos para a sua profissão, para a sua carreira. Então não perde a oportunidade. Clica aqui embaixo e faz o curso grande, que eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. Abraço!